Terça-feira, 21 de julho, mais um papo de 15, né? 15 minutinhos aqui para nós dois começarmos o dia muito bem informado, atualizando esse processo que eu sempre faço de ver as notícias no início do dia, para começar o dia bem e vocês compartilham com vocês também essa rotina. Uma semana importante que dá início agora, acabou a Copa do Mundo e imediatamente após, segunda-feira, inicia o prazo para as convenções partidárias. A oficialização daqueles nomes dos pré-candidatos tornando-se candidatos por cada partido, ou seja, os partidos afunilam, muitos deles têm 2 candidatos até então, tem a decisão de vice que ainda está muitas vezes em aberto, agora não, é oficial cada candidatura. A partir de agora a gente vai saber quem é o candidato da chapa, quem é o vice-candidato, no caso de governador, quem é também os deputados federais por tabela, mas quem compõe essa chapa no sentido do Senado, quais são aqueles candidatos e a suplência, que é um cargo muito importante também. Esses bastidores da política vão ficar agitados nos próximos dias. Esse período abriu na segunda-feira, dia 20, e segue, viu, minha gente, com diversas convenções. O primeiro, a nível nacional, a fazer essa convenção foi o candidato Renan Santos, pré-candidato até então, agora chancelado. Ele vai ao Tribunal Superior Eleitoral formalizar sua candidatura a partir do dia 16 de agosto, aí sim, começa a campanha oficial, praticamente um mês e meio, 45 dias de campanha, que nós temos setembro todo, esse restinho de agosto, e então, 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas neste primeiro turno. Então essa é a nossa agenda daqui em diante. Renan Santos foi o primeiro do Missão, candidato do MBL, do Movimento Brasil Livre, um movimento de extrema direita. A gente já até discutiu ele na notícia, mas a colunista, a doutora Natália Oliveira, comentou sobre o fim da justiça do trabalho, uma de suas pautas, uma das pautas de Renan Santos, que ela criticou, ela é advogada trabalhista, criticou, defendeu a necessidade de uma justiça especializada, uma justiça que consiga olhar com celeridade os casos, inclusive. Mas vamos trazer as datas já anunciadas das convenções. Flávio Bolsonaro, dia 25 de julho, sábado, na Arena Pacaembu, em São Paulo, será realizada sua convenção. No dia seguinte, será a vez do PSD, que fará sua convenção também na capital paulista para confirmar Ronaldo Caiado como candidato ao Palácio do Planalto e Gilberto Kassab, do PSD, como seu vice. Em 27 de julho, o MDB e o Novo promovem encontro em Brasília. O MDB, o Novo, inclusive, o MDB confirmou já a reunião, enquanto o Novo tem como candidato Romeu Zema. Os partidos fazem suas convenções, mesmo que sejam para, por exemplo, chancelar um apoio a um determinado nome, como o PDT já assim o fez, apoiar o presidente à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O PSB também fará sua convenção em 29 de julho, também em Brasília. PCdoB realizar virtualmente a convenção em 30 de julho, seguido pelo PV. Renan Santos, como comentei, foi o primeiro a dar esta largada. O PT reservou o dia 2 de agosto a nível nacional para lançar a candidatura do presidente Lula. Reeleição, candidato à reeleição. Aqui na Bahia, expectativa de Assemineto nesta quarta-feira, dia 22 de julho, fazer a sua convenção, enquanto que o governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, deve fazer até então no dia 1º de agosto. Pode ter alguma alteração caso seja possível colocar e confluir a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a agenda do governador Jerônimo Rodrigues. Então, pode ter alteração. Até 15 de agosto, então, esses pré-candidatos oficializam essa candidatura no TSE e, então, começa de fato a campanha. Lembrando que nesse ano o Brasil terá 158 milhões de eleitores aptos a votar. E ainda nessa esteira do calendário eleitoral, você que precisará fazer seu voto em trânsito, ou seja, não estará na sua cidade, seu domicílio eleitoral, você tem a partir dessa segunda-feira para pedir, solicitar este voto, se voto em outra região, em outro domicílio eleitoral. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto. Então, semana agitada politicamente. E claro que qualquer bastidor, qualquer novidade, a gente traz aqui no nosso YouTube, no meu Instagram também, João Tran. Enfim, fique comigo, viu? Que tem muita informação. Aqui na Bahia,
nesse caminhar de questões a serem analisadas sobre oficializações, nós temos um debate bem importante também. O Partido Democracia Cristã na Bahia ainda não sabe se terá candidato aqui no estado. José Estevão se coloca como pré-candidato da legenda, mas tem uma briga entre a diretoria estadual e a diretoria nacional. A diretoria nacional não quer pré-candidato aqui na Bahia. No entanto, o José Estevão segue como pré-candidato. O DC atualmente não tem representação no Congresso, então a gente já não deve ver qualquer que seja, se tiver candidato, como no caso de José Estevão, de fato, na disputa eleitoral, em termos de sabatina, em termos de debates. Então ele não é um candidato que tem, o partido não tem representação, a gente já não deve ver tanto esse nome circulando. Mas, por enquanto, José Estevão se coloca como pré-candidato do DC. O DC já passou por alguns embrólios, inclusive, nessa eleição. Em determinado momento anunciou Aldo Rebelo, ex-ministro Lula e agora petista, e depois também colocou à disposição Joaquim Barbosa como pré-candidato, mas ele desistiu novamente de sua candidatura. É a segunda vez que ele faz isso. Em 2018 ele também ensaiou e voltou atrás. Dessa vez o DC anunciou que iria, mas em nenhum momento ele veio ao público falar que seria candidato. E o DC, no final das contas, não vai ter candidato a nível nacional. Provavelmente aqui na Bahia está essa articulação contra a pré-candidatura de José Estevão, que o Diretório Nacional não quer candidatura aqui no estado. A Democracia Cristã também fazendo suas configurações. Ainda na política, o senador Ângelo Coronel, pré-candidato à reeleição, definiu os nomes que irão compor a sua chapa na disputa pelo Senado nas eleições deste ano. Foi o que eu comentei. É um momento em que tanto o presidente quanto o vice são anunciados, o pré-candidato ao governo do estado e seu vice também, e o Senado e seus suplentes. Então, Marcelo Guimarães será o suplente, o primeiro suplente, enquanto a vereadora de Serrinha e presidente da UVB, a União dos Vereadores da Bahia, Edilene Ferreira, do Republicanos, ocupará a segunda suplência. O anúncio de Ângelo Coronel foi feito nas redes sociais e, segundo ele, são dois jovens cheios de energia, de competência. Marcelo Guimarães é um nome, Marcelo Guimarães Filho é um nome muito conhecido na política de Salvador, enquanto que a vereadora de Serrinha já traz uma capilaridade um pouco mais para o interior. Ângelo Coronel é conhecido por isso, né? De ser um municipalista, de conseguir angariar bem essa Bahia como um todo. Vamos ter mais informações? Que o antigo Centro de Convenções em Salvador foi arrematado na segunda-feira por 138 milhões de reais. A compra foi feita pela Pilar Incorporação e Construção Imobiliária, única empresa a apresentar proposta no leilão. O imóvel tem mais de 116 mil metros quadrados, sem contar com a área de preservação permanente ambiental. Pelo edital, a empresa vencedora terá até 16 meses para desmontar a estrutura do antigo equipamento e realizar a limpeza do terreno. Importante, né, minha gente? Que tem uma destinação pública também, porque é um espaço que era nosso, o Centro de Convenções era ocupado pela gente, estava ali a serviço dos baianos, com eventos e por aí vai, mas agora é uma empresa privada, claro, foi feito o leilão, então a gente espera que seja feito um bom uso, que é uma área importante, uma área nobre, uma área crescente da nossa cidade, próxima ao atual Centro de Convenções, então por isso tem uma expectativa grande sempre de qualquer empreendimento que aconteça ali, mas também próximo à aula, enfim, uma alta especulação imobiliária que se encontra ali, mas importante essa destinação, até porque era um espaço que vinha caindo aos pedaços, literalmente, representando risco para a população, o medo iminente dele cair e gerar um acidente muito grave, também dos assaltos. Aquela área ali abandonada gerava assaltos, gerava insegurança para a população. Então, importante momento, esperamos acompanhar qual projeto será ali desenvolvido. E claro, né, sempre fazendo essas mesmas críticas aos nossos leilões aqui na Bahia, também em Salvador. Espera o imóvel, a região, se destroçar e acaba vendendo a preço de banana, infelizmente.
Salvador e mais 41 cidades baianas seguem em alerta para chuva. Nesta até terça-feira, 11h59 da noite, e durante esse período, 20 a 30 milímetros por hora podem ser registrados aqui em Salvador e em outras cidades, ou até 50 milímetros ao dia. Então, risco potencial de alagamentos, além de fortes ventos, serão registrados nos próximos dias aqui na capital baiana. Inclusive, quarta-feira, amanhã, deve ser o dia de mais chuva. Depois, essa frente fria deve começar a se dissipar. Final de semana, perspectiva de uma frente fria, mas com estabilidade, só que com céu entre nuvens, sol entre nuvens, melhor dizendo. Chuva mesmo deve acontecer durante a semana, em especial nesta quarta-feira. Nossa notícia hoje, minha gente, terá mais um dia de grandes entrevistas, então eu espero você, com certeza, fique com a gente em mais uma programação. Hoje nós vamos conversar com a doutora Betânia Torales, ela que é pediatra e vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce, cada vez mais exames genéticos, inclusive ajudando os nossos bebês. Ontem, segunda-feira, na Rádio Excelsior, eu conversei com Aracy Lafuente, presidente da Companhia de Transportes da Bahia e um dos responsáveis pelo VLT. Ele comentou, minha gente, sobre os próximos passos, perspectivas de novos quilômetros sendo entregues ainda neste ano, ampliar a rota do VLT ainda neste ano, ou então até o início do próximo ano. Atualmente tem 4 quilômetros, mais de 20 mil pessoas já passaram pelo modal na região do subúrbio ferroviário. Este ano, pelo menos até dezembro, segundo ele, o preço será tarifa livre nesses próximos tempos, tarifa zero, por estar em período de teste, mas a partir do próximo ano os estudos ainda estão sendo feitos e, claro, a gente acompanha aqui ao longo, claro, de nossos conteúdos aqui no YouTube, também no Instagram, TikTok. É só procurar João Tran com 2 M's no final. Claro, você já fica muito bem informado. Fique comigo, viu? Uma ótima terça-feira a todos e amanhã tem mais conteúdo. Eu espero vocês. Tchau, tchau.